Você acredita que um CEO tentou me roubar? Sim, uma cadeira. A minha cadeira. Não uma promoção, não um projeto, não uma ideia brilhante. Ele queria a minha cadeira, e não por necessidade, mas por puro ego. E tudo começou de um jeito tão absurdo que eu mesmo achei que estava num episódio de comédia. Na época, eu e minha esposa estávamos esperando nossa casa nova ficar pronta e precisávamos de um lugar provisório para ficar. Enquanto isso, levei algumas coisas para o escritório para não ficar carregando tudo para lá e para cá. Entre elas, minha Herman Miller Aeron, uma cadeira top, que eu tinha comprado usada, mas que era praticamente um trono de conforto. No escritório, a galera usava umas cadeiras que pareciam instrumentos de tortura medieval, então a minha chamava atenção. E adivinha quem não gostou nada disso? O CEO. Aquele tipo clássico de chefe que chega depois do almoço, sai sem avisar, fala com os outros como se estivesse narrando um documentário da National Geographic. Ele tinha aquele ar de realeza corporativa, como se estivesse sempre flutuando 2 centímetros acima do chão. Reunião com ele, só depois das 19 horas, e olhe lá. Um belo dia, chego na empresa e minha cadeira não estava mais na minha estação. Achei estranho. Procurei. Dei uma volta. E lá estava ela, na sala de reuniões. Ok, pensei. Deve ter rolado alguma reunião longa ontem. Peguei a cadeira de volta. No dia seguinte, mesma coisa, só que agora ela estava na sala do CEO. Aí eu travei. Como assim ele pegou minha cadeira e levou para o escritório dele sem nem perguntar, sem deixar um bilhete, um post-it, um pedido de desculpas escrito com batom no espelho? Mas beleza, no dia seguinte, fui lá, discretamente, e peguei de volta. E ele me lançou aquele olhar atravessado do tipo, como ousa o plebeu no tocar no trono do rei. E foi aí que a guerra começou. No terceiro dia, aconteceu o que eu já esperava. Minha cadeira estava lá, de novo, no mesmo lugar, na sala do CEO, como se fosse um móvel fixo do escritório dele. Só que dessa vez, eu não fui buscá-la. Fiquei observando. Esperando, tentando entender qual era dele. Foi então que a assistente dele, uma moça simpática, inteligente, cheia de tato e claramente constrangida, se aproximou de mim no café da manhã, desviando o olhar. Ela disse: "Então, o chefe está um pouco incomodado com a sua cadeira." "Como assim?" "Ele não acha certo você ter uma cadeira melhor que a dele. Estão achando que sua mesa é a dele." Por um segundo eu achei que ela estava brincando, sério, porque isso não é coisa que se diga com a cara limpa. Mas ela estava falando sério. Sério. O CEO da empresa onde eu trabalho estava enciumado porque a minha cadeira era mais bonita e confortável que a dele. E mais, ele se sentia ameaçado por isso. Um pedaço de plástico com rodas. Era isso que balançava o trono desse homem. Respirei fundo. Olhei para ela com a maior cara de pôquer que consegui e respondi: "Tá bom, entendi." Na hora do almoço, fui até a sala dele sem falar com ninguém, peguei minha cadeira e a levei até meu carro. Abri o porta-malas e guardei ela lá dentro com todo o cuidado do mundo, como se estivesse protegendo um tesouro de uma guerra invisível. No dia seguinte, a assistente veio perguntar, meio aflita: "Ei, onde foi parar sua cadeira?" Olhei diretamente nos olhos dela e falei no tom mais sério que eu tinha: "Levei embora. Não é apropriado, né?" Ela sorriu sem graça, balançou a cabeça e voltou para a mesa dela. E ali começou o verdadeiro espetáculo. Todo santo dia, minha cadeira de escritório de luxo, agora promovida à lenda, ficava guardada no porta-malas do meu carro. E detalhe, eu estacionava sempre bem na frente da empresa. Todo mundo via, todo mundo sabia. E o CEO? Nunca mais falou uma palavra sobre a cadeira, nunca pediu de volta, nunca me confrontou. Ele apenas morreu por dentro em silêncio. E isso foi só o começo. Depois daquele dia, a cadeira virou a estrela, tipo celebridade local no escritório. Todo mundo comentava. O pessoal do TI zoava, dizendo que eu tinha o trono do povo. RH me chamou para uma conversa sobre clima organizacional, que era basicamente um jeito formal de dizer: para de causar no escritório.
Colegas de outros departamentos vinham só para tirar uma foto com a cadeira no porta-malas do meu carro. Rolava até uma zoeira interna. Vai fazer reunião no estacionamento hoje, chefe. Enquanto isso, o CEO parecia cada vez mais desconectado da realidade. Comecei a ouvir rumores que ele reclamava nas reuniões de diretoria que eu estava desafiando a autoridade dele com um objeto de escritório. Sim, ele realmente disse isso, e alto, para que todo mundo ouvisse. A assistente dele estava ficando visivelmente estressada. Tinha dias que ela mal me olhava no corredor, e parecia estar sempre correndo contra o tempo para apagar os incêndios que o chefe causava. O clima ficou tão tenso que a empresa parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Ninguém sabia se ria ou chorava. Então veio a reunião geral da empresa. O CEO, que já estava vermelho de raiva, subiu no palco para um discurso. Falou de respeito à hierarquia, de valores corporativos e criticou, sem citar nomes, comportamentos individuais que colocam em risco a harmonia do time. Eu podia sentir os olhares se virarem para mim, mas mantive meu sorriso tranquilo, aquele sorriso de quem sabe que está vencendo uma guerra silenciosa. No dia seguinte, a cadeira estava de volta na minha estação, com um bilhete do RH dizendo que era permitido usar equipamentos pessoais, desde que não atrapalhassem o funcionamento da empresa. Isso foi como jogar gasolina no fogo. O CEO ficou furioso. Tentou me mandar para outro setor, tentou me diminuir em reuniões, tentou até me excluir das decisões importantes. Mas cada tentativa dele só fazia o pessoal me apoiar mais. No grupo do WhatsApp da empresa, eu era o cara da cadeira. Virou meme. E para completar, a cadeira Herman Miller, que a empresa tinha guardado há anos, a tal cadeira do CEO, foi entregue para o estagiário. Tudo para aliviar o clima pesado no escritório. E o CEO? Ele pediu afastamento por motivos pessoais. Será que era só uma cadeira? Ou um símbolo de que seu reinado havia acabado? Com o afastamento do CEO, o clima na empresa começou a mudar. Para melhor, claro. Mas o que realmente chamou a atenção foi a investigação interna que rolou por trás dos bastidores. Parece que alguns colegas começaram a perceber que aquela guerra da cadeira não era só sobre o móvel, mas sobre o estilo de liderança tóxico do CEO. Foi aí que começaram a surgir relatos, conversas gravadas, e-mails escondidos, pequenas manobras para desacreditar funcionários e, claro, toda aquela palhaçada com a cadeira que serviu de estupim. A assistente dele, coitada, acabou revelando mais do que devia em uma conversa privada comigo. Histórias de como ele manipulava informações, perseguições veladas e aquela constante atmosfera de medo. Um dos gerentes, inclusive, compartilhou um print de uma conversa em grupo onde o CEO dizia que quem não estivesse 100% alinhado com ele não merecia estar na empresa. E o mais chocante, a diretoria decidiu apoiar o processo de mudança para um modelo de gestão mais transparente, e isso tudo graças a um objeto que parecia tão banal, a cadeira que virou símbolo de resistência. Eu mesmo participei de algumas reuniões para ajudar a melhorar o ambiente. De cadeira nova, claro, porque aquela era minha. Foi uma sensação estranha e ao mesmo tempo libertadora, saber que algo tão pequeno pode revelar tanto sobre a verdadeira cultura de uma empresa. Mas nada disso foi sem custo. A tensão ficou, as cicatrizes também. E o CEO? Bem, ele percebeu tarde demais que seu ego frágil tinha destruído não só minha cadeira, mas sua própria reputação. O confronto final foi algo que ninguém esperava, mas que todos já sentiam que estava chegando. Depois de dias de silêncio, o CEO reapareceu para uma reunião importante da empresa. Uma daquelas reuniões que prometiam ser decisivas para o futuro da companhia. Quando ele entrou na sala, o clima congelou. Ele estava visivelmente tenso, o olhar atravessado, e ninguém sabia se ele vinha para a guerra ou para pedir desculpas. Spoiler, não foi nada disso. Durante a reunião, ele tentou impor sua autoridade de forma ríspida, como um tirano que tenta manter o controle. Mas não adiantou. Funcionários começaram a questionar suas decisões, a expor as falhas na gestão e, principalmente, a falar sobre o episódio da cadeira, que já havia se tornado um símbolo do que ele representava. No momento explosivo, um dos gerentes se levantou e disse, firme: "Não é uma cadeira que define liderança, mas respeito e transparência, e isso, infelizmente, falta aqui." O CEO perdeu o controle. Gritou, tentou intimidar,
mas seu império de cartas desmoronava diante dos olhos de todos. No final, a reunião terminou em caos. Funcionários revoltados, líderes divididos e o CEO desacreditado. Foi o fim do reinado dele. As semanas seguintes foram de mudanças profundas, incluindo o afastamento definitivo dele da empresa. E eu? Bem, continuei sentado na minha cadeira, não mais com medo, mas com orgulho. Depois daquela reunião que pareceu o apocalipse corporativo, a empresa finalmente começou a respirar. O CEO foi oficialmente afastado e um processo de investigação foi aberto para apurar as práticas tóxicas que vinham ocorrendo. O RH intensificou os treinamentos, políticas de transparência foram implementadas e a equipe começou a se sentir mais segura para falar abertamente. A mídia interna não tardou a pegar a história da guerra da cadeira como um símbolo da luta contra o abuso de poder no ambiente de trabalho. Para surpresa de muitos, o ex-CEO foi alvo de denúncias formais. Algumas até chegaram a órgãos superiores e geraram procedimentos legais. Não era só sobre uma cadeira. Era sobre liderança falha, abuso de autoridade e um ambiente tóxico que precisava ser mudado. Enquanto isso, a cadeira que girou toda essa revolução ficou guardada no meu home office, símbolo silencioso de resistência e vitória. E o melhor de tudo, o escritório finalmente recebeu cadeiras decentes para todo mundo, até para o estagiário. O ex-CEO, bom, virou história para contar e nunca mais foi visto por aquelas bandas.